Daqui a pouco vai começar mais um depoimento da CPI, da pandemia. Hoje é circo. Né? Hoje é circo, hoje é... Aliás, estou esperando aqui para ver com que roupa vem o protagonista, né? O senhor Luciano Hang. Circo porque... Que relação mais aprofundada esse senhor que vai depor hoje pode ter com o assunto que a CPI, pandemia, trata? Ainda que tenha alguma ligação, muito distante. E daí fica com aquela coisa. Quanto mais longe do centro, pior fica a investigação e mais favorece a quem precisa se esconder da investigação. Quanto mais abre assunto, quanto mais se estende a investigação, melhor para quem tem que ser investigado. Então hoje, por isso que eu gostaria de fazer, bater nesses pontos hoje, não amanhã. Porque amanhã o teatro vai prevalecer. Quem dizia que a CPI não ia trazer nenhum resultado e nenhum benefício, equivocou-se. Ainda que tenha sido com a melhor das intenções, porque grande parte das CPIs não dá em nada mesmo. Equivocou-se principalmente por três pontos. 3 pontos. Vou botar a ponta na caneta aqui, porque cada vez que eu risco sem ponta, Thaís quase pula. É a mesma coisa que passar giz na lousa ou riscar o garfo no prato, não é, Sônia? A gente fica aqui, aflição, dá uma aflição nos dentes. Mas já resolvido. Então, voltando aqui. Primeiro dos pontos. Dá uma ordem, não só um cronograma, mas um organograma em decisões tomadas que, ao final, culminaram com 600 mil mortos na pandemia. Quando que foram tomadas ou quando não foram tomadas decisões que impactaram nesse número? Quanto a isso, já se tem... É aquela coisa, talvez se tivesse, mas era um dado aqui, um dado ali, um dado acolá, uma investigação da polícia não sei aonde, uma investigação jornalística para cá. Agora se tem um quadro geral, e esse quadro geral se deve à CPI. Vamos ver como vem no relatório. Mas a gente já tem. A gente tem acompanhado diariamente, né? De terça a quinta. Hoje vai ser a sessão de número 60. Então a gente já tem uma ideia de como foram tomadas as decisões, quem as tomou, quem não as tomou, desde o primeiro depoimento, que foi do Fábio Weingarten, depois vem Eduardo Pazuello e daí vai. Então esse mérito a CPI já tem, e aqui já se tem um resultado. Aqui, independentemente de A, quem vai ser processado, ou B, que mudanças legais vão acontecer, que são, no fundo, os dois objetivos, pelo menos declarados de qualquer CPI, já se tem. Já se tem uma ajuda muito grande para ir atrás, inclusive, de culpados, se for o caso. A segunda grande descoberta da CPI, ou organização de informações da CPI, foi escancarar de vez, e para qualquer um que tinha essa dúvida, que corrupção tem em qualquer governo. Porque governo é um troço muito grande. Primeiro, governo não é o aparato estatal inteiro. Governo é uma parcela desse aparato que comanda o restante. Comanda o restante. É eleito por nós para dirigir o barco, mas a gente não escolhe os marinheiros. Os responsáveis por efetivamente fazer com que o barco ande. O que a gente escolhe é quem diz o caminho pelo qual esse barco tem que correr. E a partir do momento em que quem diz assim, acabou a corrupção, no meu governo não há corrupção, a impressão que dá para as pessoas é que o mundo mudou completamente de um dia para outro. Agora, vai. Mentira. Não é verdade. E quem fala sabe. Quem fala sabe. Então, acaba com essa coisa de que chegou alguém no governo, de novo, que com a melhor das intenções vai acabar com a corrupção. Não vai. E ainda que aqui ainda tem aquela história, não se gastou nenhum centavo. Não se gastou nenhum centavo com a história da Covaxin, porque a CPI escancarou esse caso. Não houvesse CPI, tinha pago 1 bilhão e tralalá para essa empresa que fez a intermediação, para o banco que não é banco, que fez a, entre aspas, fiação, né? Foi o fiador, e por aí vai. E para a moçada que estava no meio.
Para esse monte de gente que entrou no meio da história aí. Tem pastor que subiu na sala do secretário executivo. Então, aqui é um segundo ponto em que a CPI maravilhosamente traz resultados. E o terceiro, essa história de desnudar não só Prevent Senior e questão exclusiva do kit Covid, porque isso aqui é coisa de polícia. E, aliás, vai ser tratado por polícia e vai ser tratado pelo Ministério Público. E também, graças à CPI, ganha uma dimensão que não tinha antes. O Agostinho Teixeira fez a denúncia aqui há quanto tempo? Há quanto tempo que essa denúncia foi feita aqui nesse microfone e, entre aspas, não tinha acontecido nada? Alguns meses. Nada. E agora, inclusive, foi mostrado na CPI, ou seja, organizou-se a informação em torno desse assunto. Mas nem é só, como se fosse só, nesse ponto que eu me pego. Mas é contar para o povo brasileiro, olha o que está acontecendo com a saúde privada do Brasil, para além do que a gente paga ou não paga, para além daquela vez que você vai precisar do plano de saúde, e aí você descobre que no Rio de Janeiro o anestesista é por fora, que aquela agulha de 0,6, que não é a de 0,4, é você que vai pagar e ela custa 4 milhões e meio de dólares, que na hora que você vai fazer plano de saúde por reembolso, você vai receber menos achando que recebia tudo, principalmente se você é mais velho, que você tem que pagar, se você faz por reembolso, você tem que pagar antes, e daí sabe-se lá quando você vai receber. Isso todo mundo sabe, porque todo mundo passou por isso uma vez ou duas. Agora, essa organização... E repare, plano Prevent Senior é Tem que ter a CPI do plano de saúde agora. Essa história de verticalização dos planos de saúde, o cara é dono do plano dos mais velhos, do plano dos mais novos, do hospital, do local. Ele é dono de tudo, inclusive desse tal que a doutora Bruna Morato ontem chamou de... como é que é? Protocolo institucional. Protocolo institucional. Aliás, Pedro, a terceira das que nós separamos, olha o que ele explica para quem não... Explicou ontem na CPI, para quem não segue o tal do protocolo institucional. No momento em que eles iam fazer a retirada do medicamento, lhes era passada a seguinte informação: para retirar essa medicação, o senhor precisa assinar aqui. Eles não tinham ciência que o assina aqui era o termo de consentimento. E olha que interessante, por falta de palavra melhor. Conselho Federal de Medicina, que o Pedro já cobrou, cadê? Tava no começo dessa história toda, não tava? E o que pedia o Conselho? Qual era o argumento principal do Conselho Federal de Medicina para não intervir? Autonomia dos médicos. Autonomia dos médicos. Autonomia dos médicos. E o que estava fazendo aqui exatamente o Prevent Senior, pelo que foi investigado, pelo que foi levantado pela CPI? Acabando com a autonomia dos médicos. Se ele entrega o kit Covid, e o Agostinho Teixeira mostrou isso aqui, antes da primeira consulta, cadê a autonomia dos médicos?